queridos web espectadores, está entrando no ar mais um TV UERJ Esportes, comigo, Guilherme de Alencar, e hoje, especialmente, começamos com o hino do nosso querido Bangu Atlético Clube, que comemora 104 anos. E nessa semana, se aposentou um dos maiores ídolos do futebol brasileiro, Romário. Confira agora a matéria com Vitor Elias. Parafrasear. Segundo Aurélio Buarque de Holanda, quer dizer explicar por meio de paráfrase, explicar desenvolvendo. É difícil entendermos por que alguns afortunados, entre tantos que sonham e outros tantos que lutam para viver da bola no país do futebol, alguns iluminados o fazem como se fossem predestinados. Romário de Souza Faria certamente foi um desses. Parafraseamos então sobre Romário à luz de Drummond sobre Pelé. O extraordinário não é fazer 1000 gols como Romário, e sim fazer apenas um como Romário. O poeta, que não viveu para ver Romário fazer seus 1000 gols, certamente aceitaria com educação a licença poética. O bom frasista também não resistiria a Nelson Rodrigues. Romário pode virar-se para Michelangelo, Homero ou Dante e cumprimentá-los com íntima efusão. E aí, peixe? O profeta tricolor talvez ficasse honrado por ver o baixinho envergar a camisa verde, branca e grená. Há quem não goste do homem Romário, há quem o considere arrogante e quem conteste a conta dos seus 1000 gols. Mas dentro da grande área, o futebol ainda não revelou outro talento parecido, e isso ninguém nega. E por esses pés, os deuses do futebol aprontaram travessuras, escrevendo certo pelas linhas tortas do esporte bretão. Esporte em que o vencedor é decidido em nuances, para satisfazer o humor irônico do sobrenatural, ora disparando em euforia, ora partindo sem dó o coração dos torcedores. E Romário, marrento e despretensioso, em campo parecia alheio a essas disputas acirradas, decidindo a história, a hora e no local em que quisesse. É isso aí, com certeza o futebol vai sentir muita falta dos gols e da irreverência do baixinho. Agora falando de futebol feminino. A campanha da Seleção Brasileira Feminina de Futebol rumo às Olimpíadas recomeça neste sábado, em Pequim. Por ter perdido o título sul-americano para a Argentina, o Brasil enfrentará a seleção de Gana, vice-campeã do pré-olímpico africano. O jogo é uma espécie de repescagem para decidir qual equipe voltará à China em agosto para disputar o torneio olímpico. Apesar de serem francas favoritas, Marta e companhia já chegaram à capital chinesa e o técnico Jorge Barcelos faz os últimos ajustes para que não haja surpresas no sábado. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. E agora falando da competição mais importante do continente. O Fluminense joga hoje contra a LDU no Maracanã, pela Libertadores da América. Uma vitória simples nesse jogo poderá dar ao tricolor a melhor campanha da competição. O que pode complicar os planos do time das Laranjeiras são as ausências de Washington, poupado para a final da Taça Rio contra o Botafogo, e Thiago Neves, que está suspenso. A expectativa é de casa cheia, já que a diretoria fez uma promoção de ingressos. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu bem. E agora falando de Copa do Brasil. O Vasco jogou nesta quarta-feira contra o Criciúma, em São Januário, jogo válido pelas oitavas de final da competição. O time da Colina dominou o jogo, pressionando o adversário, que ameaçou apenas uma vez com Jean Coral no primeiro tempo. No intervalo, Edmundo, que começou no banco por decisão do treinador de poupá-lo, entrou no lugar de Allan Kardec. Já aos 2 minutos, Luiz André foi expulso, deixando os catarinenses com 1 a menos. O time da casa partiu para cima do adversário, porém só conseguiu seu gol aos 37 minutos, quando Wagner Diniz entrou pela direita com velocidade e foi derrubado dentro da área, sofrendo seu 7º pênalti na temporada. Edmundo bateu com precisão e marcou, decretando a vitória vascaína. O segundo jogo será dia 23 em Criciúma, e o Vasco se classifica com um empate. Botafogo, Botafogo, campeão desde mil. Já o Botafogo foi a São Paulo enfrentar a Portuguesa. O jogo foi bastante truncado no primeiro tempo, sem grandes chances para ambas as equipes. A segunda etapa começou da mesma maneira e tudo indicava que a partida ficaria no 0 a 0. Porém, aos 13 minutos, o artilheiro Wellington Paulista desviou dentro da área o chute de Diguinho, abrindo o placar. A equipe paulista esboçou uma reação, mas o Botafogo dominou a partida com sua posse de bola. Quando a vitória parecia encaminhada, a Portuguesa conseguiu o empate, com o centroavante Christian de cabeça aos 25 minutos. Lúcio Flávio, poupado por dores musculares,
entrou quase no fim, sem tempo de mudar o panorama da partida. O jogo de volta acontece dia 23 no Engenhão, e um empate sem gols classifica o alvinegro. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. E agora vamos falar de basquete. O Flamengo não teve uma noite muito boa. Ontem, na Argentina, o time foi derrotado pelo Regatas Corrientes por 95-72, no primeiro jogo da final da Liga Sul-Americana. Além disso, perdeu um dos seus principais jogadores, o armador Marcelinho. Ele ficou irritado com a arbitragem, acabou se envolvendo em confusão na quadra e foi expulso. O segundo jogo da final é hoje, novamente na casa do adversário, e os rubro-negros vão tentar empatar a série de 5 jogos. Muito bem, ponto final na nossa edição de hoje. Não esqueça de acessar o nosso blog, blogdatvUERJ.blogspot.com. Muito obrigado e até uma próxima conexão.